Привет, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Mariana Cavalcante, eu sou uma brasileira que mora atualmente na Rússia, sou de São Paulo. Bem, eu tenho um canal que dá dicas de língua russa para quem quer aprender sozinho a língua russa, assim como eu. Desde 2015 eu aprendo russo. Meu sonho era morar e estudar na Rússia, mas, por ironia do destino, acabei conhecendo um russo, né, durante a pandemia. E nós nos casamos no Brasil e depois viemos morar na Rússia agora recentemente. Então faz 5 meses que eu estou aqui morando. E como muitas pessoas me perguntaram nos meus conteúdos, né, sempre com a mesma pergunta, como que faz para morar na Rússia? Quais os documentos, etc. Eu resolvi criar esse conteúdo para todo mundo. Então, quem quiser ser membro do meu canal para acompanhar conteúdos como esses, né, de informações, etc., preciosas, que ninguém estuda para poder passar para vocês, eu posso sempre postar aqui dentro do meu canal na parte de só para membros, tá legal? Então, se você quiser continuar como membro, pode continuar. E o PDF eu vou deixar por um valor simbólico para você também baixar, tá legal? Você pode baixar e usar como você quiser. Vai ter todos os passo a passos do que eu passei. Então, basicamente aqui eu vou deixar a minha experiência durante todo esse processo. E tirar dúvidas também para quem quiser, né, dentro do meu canal aqui, na parte de membros. Eu vou deixar também um grupo disponível dentro do Telegram para vocês tirar outras dúvidas, tá legal? Então vamos lá. Pagnali? Pagnali. Agora vamos para os documentos necessários. Quais os documentos necessários? Bem, depende do que você vai fazer na Rússia. No meu caso, contando minha experiência, eu já era casada no Brasil com um russo. Então, quais os documentos que eu trouxe para a Rússia? Bem, primeiramente, eu tive que apostilar todos os meus documentos. Né? Você faz apostila em um cartório no Brasil para eles serem válidos aqui na Rússia. Não adianta você chegar, trazer só os documentos sem apostila, que aqui não vai valer nada, tá? Então, faça o apostilamento primeiro no Brasil, tá? Então, no meu caso, foi este. Se você vier casar na Rússia, o que vai ter que trazer, né? No caso, se você vier casar na Rússia. Então, o que você vai ter que trazer? Você vai ter que trazer a sua certidão de nascimento. Então, se você for casar, você traz sua certidão já apostilada. Ok. O que mais é necessário? Também, como todo país exige, a Rússia vai exigir de você o documento de antecedentes criminais. Então, você vai baixar esse documento lá. Pode ser aquele que a gente baixa no nível federal, tá? E aí você vai fazer o que com esse documento? Também apostilar. Mas fique atento ao prazo desse documento. Ele só é válido durante 90 dias, tá? Então, quando tiver perto de você viajar, você faz o documento, apostila no cartório e vem para a Rússia. Que aí você vai ter mais tempo de fazer as coisas aqui com calma, tá? Então, vamos lá. Bom, para quem é estudante, é praticamente o mesmo processo, só que nesse caso, para obter a moradia, né, que é chamado RVP, você não vai passar por esse processo, porque você vai ter que voltar para o Brasil para pegar esses documentos. Então já vem com a certidão apostiladinha, atualizada, vem com ela, já fica com você. Mas no caso do documento que são os antecedentes criminais, você não consegue, né, ter um prazo, ele assim, para sempre. Você vai ter que emitir outro e apostilar. Ou seja, se alguém puder mandar do Brasil para cá, ótimo. E né, a passagem tá cara, muito difícil voltar para o Brasil você fazer todo esse processo. Mas assim, o RVP é dado para estudantes também. Se você veio estudar na Rússia, assim que você termina seus estudos, como a faculdade, por exemplo, depois que você tá já, você vem com visto, claro, né, o visto de estudante.
Mas o que você ganha depois disso? Você ganha o direito de dar entrada na moradia provisória na Rússia, que é a minha atual. Tá? Então, essa moradia você ganha pelo mesmo processo que eu passei. Então, certidão de nascimento, antecedentes criminais, etc. e tal. Tá? Então, é o mesmo processo. Então, lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, só um minutinho. Vou mostrar aqui. No meu caso, a certidão de casamento, né? A sua vai ser, dependendo, certidão de nascimento. E apostiladinha. O apostilamento é, na verdade, meio que uma estampa junto com um papel da apostila diária, tá? Então, traz bonitinho, eles grampeiam e carimbam em todo lugar. Certo? Então, você vai trazer esses documentos apostilados e traduzidos por tradutor juramentado. Não é qualquer tradutor, é o juramentado. Mas, na área é difícil encontrar um tradutor juramentado. Realmente, no Brasil é difícil. Então, deixa para traduzir aqui, que os valores são 3 vezes menores ainda. Tá? Acho que no Brasil eu só traduzi a minha certidão de casamento e eu já tinha traduzido 2 diplomas meus, já. Não, eu não traduzi, eu traduzi meus diplomas aqui, eu tinha postilado. Então ficou muito mais barato e na época eu só tinha feito o orçamento, né? Deu para ver a diferença. E é muito difícil também achar um tradutor disponível, né, que vai te entregar rapidamente o seu documento. Você tem que ligar nos locais assim, pagar correio e tal. E é um processo chato, porque tem uns lugares que exigem que o seu documento seja entregue pessoalmente. Não precisa. E, entendeu? Tem lugares que eles só copiam, olham, mas aqui na Rússia, como você vai estar pessoalmente, você entrega praticamente 2 dias, eles já traduzem e te dão de volta, tá legal? Então é um processo mais fácil e mais barato, tá legal? Agora, próximo documento. Bom, eu falei desses documentos que você tem que correr atrás no Brasil. Certidão de nascimento, certidão de casamento para quem já é casado. E que mais? Antecedentes criminais, que são, né, é o importante, é o documento mais importante que você tem para comprovar que você não é um bandido aqui na Rússia, né? E o mais importante de todos é o seu passaporte, tá? O seu passaporte brasileiro, você vai vir com visto, independente se você já é casado com um russo. Venha com visto para você ter tempo das coisas aqui. Então, no meu caso, todo esse processo até chegar meu documento de moradia, que é o RVP, que é nada mais uma página que eles usam para colocar esse documento no meu passaporte, demorou 5 meses. Chegou agora, essa semana. Então, eu tô trazendo já esse conteúdo completo para vocês de como é a minha vivência aqui, tá? Então, lá, você vai vir com visto. Se você vier com visto de estudante, você vai sempre renovar seu visto de estudante aqui na Rússia enquanto você faz sua faculdade, seu curso, sei lá, etc. No final, você ganha o direito de dar entrada no RVP. Eles chamam RVP, que é esse documento de moradia provisória, né? Um consentimento de moradia provisória, que dura 3 anos. Então, você pode viver com esse documento até 3 anos, mas a partir de 1 ano você pode dar entrada na moradia permanente. O que é a moradia permanente? É o VNG. O VNG é um documento que te dá a legalidade de todo o território na Rússia. Então, você pode trabalhar em todo o território da Rússia, viver, viajar sem ficar, né, controlado, porque o RVP só vai te dar legalidade dentro da região, da oblast. O que é a oblast? É como se fosse o estado, então você não pode trabalhar fora daqui. Estudar até pode, mas você vai ter que pedir um registro de mudança, que é o meu caso. Só que aí eu não vou poder trabalhar lá, entendeu? Eles te dão uma coisa ou outra. Ou só dá a mudança de oblast quando, por exemplo, vocês alugam uma casa no outro local, e só que aí o registro tem que ser no nome de alguém, porque não é qualquer morador que vai registrar você lá
na outra oblast, entende? Então, se seu marido ou esposa for morar em outro estado, você pode ir, mas ele tem que ter um registro, alguma coisa, o aluguel no nome dele, a casa no nome, porque é meio que uma mudança complicada. Então, tudo bem. Se você tiver paciência durante esse 1 ano morando com RVP, você pode trabalhar durante esse ano dentro da sua região, tá? Como qualquer cidadão russo, tá? O VNG só vai te dar a liberdade maior de poder trabalhar livremente na Rússia e vir. É tanto que o RVP, ele não te dá essa liberdade de ir e vir. Se você for sair da sua oblast por mais de 7 dias, você tem que avisar sempre esse órgão onde faz o documento, que você vai para tal região, quantos dias vai passear lá e voltar, entendeu? Então, as leis até aqui eram assim. Teve algumas partes que mudaram recentemente, depois que eu já fiz meus documentos, e eu vou falar um pouquinho mais sobre elas, tá legal? Então, basicamente isso, o seu passaporte é muito importante. Próximo. Bom, vamos supor que você já tem preparado todos os seus documentos, veio para a Rússia com visto. Para passear, não precisa de visto na Rússia, tá? Você pode vir com seu passaporte sem visto normal e passear. Mas chegando aqui, eles sempre vão te dar um papelzinho. Esse aqui. Esse é o papel de imigração. Ele tem esse tamanho todo, tá? Meio que uma folhinha. Então, guarda com você. Chegando no aeroporto, eles pedem seu passaporte e eles preenchem com os dados do seu nome, passaporte aqui, tudo bonitinho, o número do seu passaporte e etc. Tá. E aí você não pode perder, que é com esse documento você vai se registrar. O que é o registro? Deixa eu falar para vocês agora. Só um minutinho. O que é o registro? Bom, o que é o registro dentro da Rússia? O registro é você chegar uma espécie de cartório. Peraí, deixa eu colocar esse negocinho que tá me dando complicações. O registro é você chegar no endereço onde você vai morar e ter que ir em algum órgão, como se fosse um cartório, e registrar a sua moradia. Então, o registro é registrar a sua moradia. Então, se você vem a passeio para a Rússia, mesmo sem visto, quando você vem passear mesmo, eles te dão isso daqui. Só que aí você alugou lá um espacinho ou um hotel, o hotel faz para você. Geralmente é assim. Mas, se você vier para casa de alguém, né, seu marido, seu parente, um amigo, ele vai ter que ir com você fazer o registro nessa espécie de cartório. Chegando lá, eles vão pedir seu passaporte e aquele papelzinho que eles te deram no aeroporto, tá? Você não pode perder. Aí, levando esse papelzinho, eles vão te dar um outro papel, que é esse daqui, preenchidinho, tudo bonitinho, tá? De cabeça para baixo. Tem os dados do seu nome, sobrenome, etc. Passaporte, a região que você está se registrando, né? Qual oblast. E o endereço aqui no final. E atrás a assinatura da pessoa, do dono da casa. Então, levando esses documentos, eles vão te dar esse documento. O registro é feito no morador da casa. Então, o morador tem que ir com você nesse cartório fazer o seu registro. Entende? Significa que você está morando na tal casa de fulano. Nananana. E assim foi feita, né? No meu caso, a gente foi com a minha sogra, porque, né, nosso apartamento aqui tá no nome dela. E aí ela foi e tal, foi bem rápido, é muito rápido esse processo. Te dão, ok, guarda esses papeizinhos todos, desde aquele que você pegou no aeroporto e este que te deram no mini cartório aqui. Não é chamado de cartório, mas aqui eu vou colocar o nome para vocês, tá? Certinho. Mas é muito prático. É o lugar que resolve documentos, assim, no geral, aqui na Rússia. Para coisas de casa, sabe? Então, não tem segredo. Agora vamos para o próximo passo. O próximo passo é você ir com todo esse documentinho que você tem, né? Esse comprovante do seu registro de residência e também o cartãozinho migratório, que é aquela folhinha bem pequenininha.
e você vai diretamente a outro órgão, que é o órgão para, como se fosse a Polícia Federal no Brasil, meio que isso. Mas também lá aparece mais um poupa-tempo, sabe? Um espacinho que só chega os imigrantes para darem entrada a esse processo de moradia, tá legal? Então, vamos lá. A começar, como foi para mim o processo? Bem, a gente chegou no local, não agendamos nada, chegamos, pegamos a senha e aguardamos ser atendido, né? No caso, ficam muitas mulheres trabalhando no computador e aí ela chama a sua senha, você senta na mesa assim e fica esperando ela olhando os seus documentos. Então é isso, ela chamou sua senha, você sentou e começa a falar para ela, eu quero dar entrada no RVP. Ok, dando a entrada desse documento, como é o processo? Bem, ela vai avaliar, primeiramente, seus documentos, ela vai ver se está apostilado, se tem todas as traduções, se as traduções estão corretas, as datas com os originais. Inclusive, uma da certidão, não lembro agora da data, estava errada, minha tradução. Simplesmente que eu colocaram que eu nasci em 1980, gente, mas eu sou de 90. E aí ela falou, opa, tá errado. Sorte que aqui na Rússia funciona muito rápido nessa parte, gente. Você vai no mesmo balcão do local e já emite uma cópia da tradução que você já tinha feito no seu bairro. Então, automaticamente eles têm uma conexão assim e aí chega a cópia lá, entendeu? Você pode pedir lá na hora que ela já vai validar. Opa, já trouxeram a tradução. Mesmo que. Imagina, um erro, aí você tem que voltar no tradutor onde você foi. No Brasil era assim, que teve um erro, os documentos do meu marido. Eu tive que mandar de novo, tradutor mandar de novo, foi um processo chato. Mas aqui é bem assim, é automático. Então você vai no mesmo balcão do local que você foi e aí o tradutor já fica sabendo de tudo, entendeu? Então vamos lá. Aí, ok. Bom, vou falar um pouquinho das taxas que a gente pagou até aqui. Bem, traduzir todos os documentos, apostilá-los também, né? Então, vai depender muito do local. A apostila no Brasil, eu sei que em São Paulo eu paguei 150 em cada documento. Então, eu apostilei meus documentos, a certidão de casamento, antecedentes criminais, meus diplomas, então 150 em cada documento, tá? E também eu apostilei, para quem é estudante, tem que apostilar também o seu histórico escolar, tá? Que aqui eles exigem o histórico escolar na hora de se matricular. Então apostilei todos esses documentos. Bora lá. Chegando nesse órgão onde você faz o pedido do RVP. O que você vai pagar? Bom, primeira coisa, a entrada do pedido, né? A entrada do pedido a gente pagou 1920 rublos. Então tá aqui a fichinha, tá? Eu vou deixar certinho para vocês. E aí eles te dão um comprovante depois, tá? Assinadinho, bonitinho. Aí, ok. Lá eles vão te perguntar assim, você tem comprovante de língua russa? Aí você vai falar, não. No meu caso, eu não tinha o comprovante. Eu tinha outro comprovante. Eu até apresentei para ver se dava certo que eu tenho um teste de proficiência em língua russa, que eu fiz para estudar na universidade. E só que esse daí não serve, porque esse é para estudos, né? O que eles exigiam é um outro teste que é para saber se você se vira na Rússia, tipo isso. Só que agora, atualmente, mudaram as leis. Depois que eu passei esse processo, mudaram as leis. Então, você não vai precisar comprovar que você sabe russo nesse primeiro momento, no RVP. Mas eu aconselho você já saber russo, já prestar a prova ali, para depois, mais tarde, você não ter tanta dor de cabeça. Mas enfim, se você quiser, né? Mas no meu caso, era exigido a língua russa. Pode ser que eles mudem, gente, porque eles estão a todo momento mudando essas leis conforme o que está acontecendo no planeta, né? Então, pode ver, muitos países estão começando a mudar as leis de imigração, exigindo outras coisas, tal, dificultando mais ainda.
Então, aqui no meu já mudaram, né? Então, pode ser que daqui a 2 semanas mudem de novo. Não tenho como controlar isso, né? Eu só estou passando informações que eu descobri conforme eu entro no site do governo daqui. Então, lá, o meu processo foi: eles pediram o certificado de língua russa. Não tem. Ok, então você vai passar por uma prova. Então, aí ela vai te dar um número para você agendar a sua prova. Essa prova é uma prova simples, eu diria simples, de língua russa, leis da Rússia, que é um pouquinho da Constituição da Rússia, como funciona, os 3 poderes, tralalá, como os estrangeiros devem se portar aqui, cai essas coisas bobinhas. Depois eu vou fazer um conteúdo específico para isso, de como você estudar para essa prova, tá legal? E eu vou deixar disponível esse conteúdo com links também, bem bacana. Enfim, ok, ela mesmo ligou no órgão, né, que faz a prova, que é uma universidade, né, e essa universidade vai te aplicar a prova no dia que você for fazer a prova. E aí, no meu caso, eu já fiz a prova que é para o documento permanente, o VNG. Eu não precisava fazer essa prova. Só que aí ela falou, não temos vaga para o RVP, que é a prova mais fácil de russo. Aí eu fiquei assim, como assim não? Não tem, porque eu tinha que fazer essa prova até tal data, porque se eu não deixasse, se eu deixasse, né, na verdade, se eu deixasse para fazer a prova depois de certa data, já iam mudar as leis da Rússia e eu não ia conseguir dar entrada no meu processo da moradia. Por quê? Porque a partir dessas leis, dessa data, iam funcionar exatamente outras leis que eu não ia me encaixar, que é no caso, por exemplo, as novas leis exigem que você seja casado pelo menos 3 anos para poder obter o RVP. E na antiga, que é o que eu fiz parte, você não precisava ser casado durante 3 anos para dar entrada, entendeu? Agora é exigido que você seja casado durante 3 anos para poder dar entrada nesse documento. Ou seja, você pode agora só viver com visto de guest. Então, você vai vir com esse visto de guest, de convidado, que você faz no Brasil. Seu marido, se ele estiver pessoalmente, ou sua esposa estiver lá pessoalmente, ela só assina lá no consulado. E vocês preenchem o formulário online para pedir o visto e tal, paga o visto e vem. Se no caso, por exemplo, alguém que mora na Rússia, que você já conhece essa pessoa, tem uma confiança, ela vai te mandar uma carta. Tem tudo no consulado da Rússia no Brasil, escrito online, tudinho. Eu vou deixar também todos os links aqui. Então ela vai te mandar essa carta, você vai fazer o seu visto com a assinatura dela, bonitinha, de guest. E aí você vai poder vir para a Rússia para ficar um período aqui até 1 ano, que o visto vale até 1 ano, tá? Então tá, ok. Eu fiquei com medo desse período. Aí eu falei, moça, não vai dar. Vai mudar as leis. Você mesma falou que vai mudar as leis, tal. Ela sim. Então por isso que é melhor você fazer esse teste do VNG. É um pouquinho mais difícil. É, mas é fácil. Todos os moços aqui estão fazendo. Os caras que vieram morar na Rússia, eles são trabalhadores. Todo mundo que estava lá na mesma época que eu, todo mundo era trabalhador. Então eles vieram trabalhar com visto e deram entrada no RVP depois, né? Então é outro processo que eu não vou falar aqui porque eu não passei, é a minha experiência, tá legal? Então, ok, agendamos a prova. Sabe quanto tempo que eu tive para fazer essa prova, para estudar para essa prova? 2 dias. Em 2 dias eu estudei feito louca. Então, por isso que eu vou passar o conteúdo para vocês sobre como estudar. Então, não é difícil, não tem muito segredo, mas tem uns macetes de prova para você fazer, de estudar outras provas anteriores. É bem prático. Então, enfim, passando o certificado, ok, ela vai exigir outra coisa de você. Ela vai exigir que você faça seus exames médicos lá no local. Não vai ser geralmente no mesmo dia, pode ser no próximo dia, tá? Porque às vezes período lá é um monte de atendimento, é uma enrolação, então pode ser que você volte mais 2 vezes lá. Então vai ter o período de você, né, tirar as suas digitais. Tudo acontece lá dentro, tá, gente? Então a mulher vai te indicando, a moça, todo mundo vai te ajudando lá. E fotografar, né? Eles fazem uma fotografia numa sessãozinha, uma salinha apropriada. Você assina muitos papéis, tal. Ela vai checando os seus documentos, ela pega
As cópias das traduções fica com ela e os originais ela te dá, tá? E é isso, basicamente é um processo burocrático como em todo o país acontece. Eu achei até simples, mas o difícil é correr atrás de todas essas coisas. Não pede mais nada. Mas o deu período, você vai fazer sua prova. Estudou para sua prova, você vai no endereço que te passaram da universidade fazer essa prova. E ela é paga. Se você não passar nessa prova, eu prestei para VNG, que é a moradia permanente. Se você puder prestar ela, é mais fácil, porque mais tarde você não vai precisar fazer outro teste e tal, já fica para sempre, sabe? E ele tem validade, né, de 5 anos. E que mais? Então você vai na universidade e faz o teste, tá? É um teste como qualquer outro teste, você leva sua caneta, lápis, borracha, vai testar sua fala, sua escrita e sua leitura, tá? É um teste bem prático, rápido até, eu diria, um pouco rápido. E você paga, vamos ver aqui, eu paguei na época, 5 meses atrás, 5.900 rublos. 5.900 rublos na prova, tá? E se você, o que acontece se você não passar? Você vai ter que pagar a prova de novo. É caro. E você passando, eles te dão um resultado na hora. Você fica aguardando na salinha enquanto a professora corrige e ela fala se você passou ou não. Passando, você no outro dia pode ir buscar o seu certificado. Vai ficar pronto, uma folhinha bem bonitinha, impressa assim, tá? Nesse formatinho. E aí você vai levar esse certificado no próximo dia no local onde você deu entrada nos seus documentos. Lá, como se fosse a Polícia Federal da Rússia. Mas não é a Polícia Federal, tá? É um órgão chamado MVD. E aí lá você vai dar continuidade aos outros processos. Como, por exemplo, agora chega a parte de fazer os exames médicos. Vamos lá. Quais exames são exigidos? Bem, o teste de saúde toxicológico, né, para saber se você usa algum tipo de droga, né? Então você não pode estar com nenhum tipo de substância no seu corpo. Fique atento. Que mais? Teste pulmonar, né? Eles vão testar se você tem tuberculose. Então todas essas doenças transmissíveis e também que a Rússia não abrange como o medicamento e não dispõe o, né, tratamento para o estrangeiro, você vai ter que voltar para o Brasil se você possuir, como é o caso do HIV e da hepatite, dependendo. Mas eu já ouvi só casos de HIV, né? De hepatite, na verdade, eu não sei como é o teste em si. Bom, ela vai te dar uma folhinha, você vai preencher, você vai fazer o pagamento, né? Nessa folhinha está escrito todos os exames que você vai passar. Tudo bonitinho. E aí você paga. Todo o pagamento que é feito é do lado, tá, gente? Tem uma cabine do lado que você paga. Então já prepara seu rublos aí, seus rublos, o cartão da Rússia para pagar, porque não aceita outra coisa na Rússia. Então, o total deu 7.500 rublos. 7.500 rublos também é carinho. Então, você vai fazer o exame. E aí, pagando, você já vai com essa fichinha subindo no andar que eles, né, no meu caso foi no próximo andar. E já entreguei no local. E aí, dependendo do local, você usa aquela roupinha e tal, veste o sapato também. Às vezes coloca máscara, às vezes não, dependendo do local. E aí você vai passar em cada médico nesse andar. Então, a começar, no meu caso, foi, né, colher o exame de urina. Então, você chega, a moça te dá um potinho, você vai ao banheiro, volta, dá o potinho para ela, dá a folhinha, a fichinha também. Aí você pega, retorna com essa fichinha, vai para o próximo médico. O próximo é colher o exame de sangue. Foi bem rapidinho, colhi, tranquilo, moça. Me deu, assinei. Sempre assina alguma coisa também. E o próximo médico foi um médico da pele, se eu não me engano.
E cheguei, ela pediu pra eu tirar só a camisa. E ela observou todas as minhas costas, assim, minha pele. Eu levantei o cabelo. E ok, ela falou, tá tudo ok, tá? Uhum. Foi, passei. Saí, fui pro próximo médico. Aí a próxima médica, ela me perguntou se eu tinha algum tipo de doença, né? Ou se eu já tive alguns tipos. Falei que não, nunca tive. Se eu tenho alguma alergia tal, tenho alguma alergia a pólen, essas coisas. Então você vai, é umas coisas meio bobinhas, assim, passar. Aí o próximo médico, eu passei desse, né? O próximo ele vai te perguntar sobre vacinas. Que vacina você já fez? Nanã, se precisa fazer, como era, a de sarampo, eu não, já tenho no Brasil. Então, fala que sempre eles recomendam fazer aqui, mas não é necessário se você já tem. Se você já tem, você já fala que já tem. Prepara seu russo nessa parte, que são coisas muito específicas, tá? Ou vai com uma pessoa. Aqui na Rússia, você não tem direito ao acompanhante aqui, no caso. Você vai entrar para fazer um tipo de exame assim, você mesmo tem que se virar para falar russo. Essa é a parte chata. E só que meu marido, ele ficava às vezes na porta, assim, sabe, ouvindo. Mas foi tranquilo. Então, os médicos foram até, tipo, eles vão bem secos, bem rápidos, assim, só pra ser mais rápido o processo. Porque todo dia eles estão vendo vários estrangeiros pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. É as mesmas. Eles estão cansados. Então, eles assim, ok. Passou. Aí, o próximo médico, gente, eu até esqueci quantos médicos tinham, né? Porque, no caso, é uma porta atrás da outra, assim. Mas, no total, deixa eu ler aqui pra vocês. Você faz, peraí, deixa eu dar no meu certificado aqui. Vamos lá. O pulmão. Ah, ok. Você passa agora o psiquiatra. Ou o psicólogo, não sei bem quem ele era. Mas, basicamente, é a pessoa que mais vai conversar com você. Já vai perguntando de onde você é, o que você faz na Rússia, essas coisas. Foi uma conversa meio que amistosa. Eu falei com ele, mandou eu sentar, tranquilo, ele ficou perguntando as coisas e foi anotando um monte de coisa, foi anotando. E a conversa foi basicamente isso, porque você veio morar na Rússia, nesse lugar aqui não tem nada, você é de São Paulo, cidade da hora. Aí eu falei uma frase pra ele que tudo nem parece, não é o que a gente pensa, né? Às vezes. E um ditado russo, eu falei, aí ele falou verdade e tal. E assim foi meio que nossa conversa. E ele falou pra mim ainda, você é a primeira brasileira na nossa região, sabia disso? Aí eu, nossa, que legal, não sabia não. É a primeira brasileira. Bom, te desejo sorte, tudo ok. Assinou, me deu o papel, peguei de volta. E aí saí da sala dele e fui pra próxima salinha, que era de medir a pressão. Essas coisas bobas. Medi a pressão. Tchau, dei tchau pra ela. Perguntou de novo sobre a vacina. E aí nessa parte eu não tinha entendido. E aí meu marido falou, ela já tem de lá. Foi a parte que ele me ajudou, ela já tem. E aí, ok, não, mas a gente sempre recomenda, tá? Se você puder tomar de novo, tal, não sei o quê. E aí foi ok. Na Rússia eles não vão exigir vacina de febre amarela, tá? Porque não existe isso lá. É só essas coisas de, como sarampo, essas coisas da infância mesmo, tá? E talvez eles te recomendem uma que é sobre a doença do carrapato. Pra você fazer uma vacinação contra o carrapato, mas é só em épocas, então não é eles talvez nem te recomendem isso. Então lá, aí o último exame foi o do raio-x, que é você fazer de todas as costas e do pulmão. Então vai ser uma máquina grande, que eu acho que vocês já fizeram no Brasil, para quem já fez. Você tira a roupa, não pode ter nada de metal no seu corpo, então totalmente pelado. E aí você comprime. Aí o moço que fica lá dentro, ele pede pra você respirar fundo, depois soltar. E aí ele te espreme nessa máquina. E ok, assina tudo bonitinho. Aí, tal. Você passa por todos os médicos, você entrega o papelzinho pra moça de novo.
na parte da documentação lá que você estava conversando com ela. E ela vai falar, ok, aí amanhã você já pode vir, amanhã ou outro dia, não sei, pode vir pegar o seu green card, que é um cartãozinho que não serve praticamente para nada na Rússia. É um cartãozinho que parece o RG nosso, todo plastificado. Vou mostrar aqui, todo feio, gente. Eu falei que é feio. E né, a foto é preta e branca. E é isso. Tem o seu passaporte atrás escrito, o nome, o local da região, a data que você fez. É um documento que não vai servir basicamente para nada, porque a gente tentou usar ele para, né, registrar quando a gente foi passear num hotel, pra gente ficar à noite, e eles não aceitaram. Não aceitam, tem que ter o passaporte. Mas enfim, eles te dão esse documento só para dizer que você já deu entrada no processo de moradia temporária. E aí, voltando no mesmo dia, eles também te dão esse certificadinho aqui do médico, né? Então é um certificado que vale. Tem todos os exames aqui, são as 3 folhinhas, com todos os resultados. E, né, dando tudo positivo, aí no final você recebe esse cartãozinho, um green card, tá? E, ok, a partir dessa data, dando tudo certo, ok com você, você vai aguardar em torno de 3 a 4 meses a chegada de um agente na sua casa. Então, essa parte, eles vão falar o quê? Eles vão falar para você não trabalhar na Rússia, não exige, sabe, não exercer qualquer atividade remunerada, né? No caso, você não pode obter dinheiro num banco russo. E que mais? Você não pode infringir a lei, não pode cometer nenhum tipo de infração assim. E tem que ficar esperando, só aguardando. Tá? Então, é um período assim, você tem que aguardar ansioso. Outra coisa, durante o processo, no caso do meu marido e meu, a gente também foi separado. Teve um momento que eles separaram a gente e pediu para ele preencher um formulário e eu também, com perguntas do tipo, por exemplo, onde vocês se conheceram, quando vocês se casaram, vocês têm casa própria, que vocês conquistaram sozinho ou já tinham casa antes, tal. Essas coisas bobas que eles checam, mas é porque tem muita gente que vem dar golpe aqui só para obter a moradia, tá? E aí, ok. Passando os 3, 4 meses, você vai aguardar a chegada desse agente. Ele vai vir diretamente na sua casa sem aviso, como foi no meu caso. Chegou, o moço tocou lá embaixo, a gente atendeu o interfone, meu marido atendeu. Aí, ok, pode subir. Aí eu, quem é? Ele falou, é o homem do governo. Aí ele deve ser o seu RVP. Eu, sério? Vou fingir que eu tô fazendo alguma coisa aqui, meu Deus, tô nervosa. Só falta ele investigar mais coisas, perguntar mais coisas. E eu esqueci até a data do nosso casamento, do nada. Porque eu não trabalho sobre pressão. Aí meu marido, não vai perguntar não, ai. A gente já é casado há muito tempo. Porque tem esses casos aqui, que eles chegam a gente e eles fazem ainda mais perguntas, entendeu? Mas enfim, ele chegou, o marido abriu a porta, ele falou, tudo bem, é sobre o RVP, eu vim trazer notícia e ver como vocês estão e ver o documento do passaporte. E ok, porque vai chegar já o seu RVP dela. Aí depois no final ele falou, sua esposa está em casa? É meu marido. Nem respondeu assim, sua esposa está em casa? Aí eu já saí falando, olá, em russo. Aí ele falou, ai, que bom, você fala russo. Queria só seu passaporte. Aí ele pegou meu passaporte, deu uma olhadinha assim, né? Eu acho que ele tava checando, assim, a pessoa que eu era, assim, sei lá. Mas aí ele só fez uma anotação e disse, seu RVP já tá pronto, você vai ter que... Na verdade, tá pronto, foi aprovado, né? Não é tá pronto. Porque você vai ter que ir num local aqui da sua área onde você mora para levar o seu passaporte e eles vão ter um período lá com o seu passaporte em mãos. Você vai ficar um período sem o seu passaporte para eles aplicarem como se fosse um visto numa página também, que é o RVP. Nada mais é como se fosse um visto dentro da Rússia. E aí, tal. O meu levou aproximadamente
exatamente 29 dias. Eles pegaram meu passaporte, eu fiquei sem meu passaporte. Que mais? Bom, eu viajei sem meu passaporte, então foi esse período que eu achei que eles iam funcionar os outros documentos, que ele fala, funciona, eles te dão um papel ainda comprovando que o seu passaporte foi dado nesse local para o RVP falar. Só que não funcionou, gente. Todos os lugares, todos os hotéis, eles exigiram assim. Só em hotéis que era bem distantezinho, assim, que você não dava nada por nada, que as pessoas deixaram você passar. Só pediram do meu marido e foi tranquilo, entendeu? Mas enfim, esse é outro problema. E, ok, aí passaram esses 29 dias, você retorna ao local, na data, prazo que eles deram, ou pode ligar mesmo, tá? Se falar que tá feito já, carimbadinho lá, estampado, só você chegar e pegar o seu passaporte, e aí eles vão te dar um documento para você assinar, e um documento onde você vai fazer o registro, que agora é um novo registro, é o registro do seu RVP. Ou seja, agora você vai ser um cidadão nessa oblast, nessa região da Rússia, tá? Então você vai ter direito a trabalhar e estudar dentro dessa região como se fosse um russo, entendeu? Mas fora da Rússia você não pode fazer isso. Fora da Rússia não, fora dessa região da Rússia você não pode. Então, somente com o VNG, que é o documento permanente, de moradia permanente, que dá a você o direito de trabalhar em todo o território da Rússia e estudar também. No meu caso, eu vou poder estudar em Moscou, que já é outra região, porque eu estou fazendo a minha transferência. Mas é um processinho chato. Eu não vou poder trabalhar lá, entendeu? Então é complicadinho isso. Mas enfim, esses foram os documentos que eu falei para vocês, etc, tal. Teve outros valores que eu vou citar aqui, né? Teve ainda 3 impostos que a gente pagou. Então, vou passar aqui agora para vocês. O Estado da Rússia gosta de um impostinho, falando em documentação, tá? Então, se prepare aí com seus rublos, prepare o bolso. Você vai pagar também, no nosso caso, 6.250 rublos. Não sei de que imposto foi esse, do que foi isso, tá? Que mais? 1.700 rublos e 700 rublos, tá legal? Então, tudo que eles vão falando lá, eles falam tudo no momento, eles te explicam, tal. Se eles falarem que é o SLUG, tipo o imposto, só chegar, pagar lá do lado também. Tudo você paga lá. Mas, enfim, as traduções que eu paguei aqui também não foram tão caras assim. Em relação ao Brasil, que eu não tenho comprovante aqui em mãos, se eu não me engano, a gente jogou fora, mas no total, por exemplo, o meu passaporte, foram todas as páginas do passaporte para traduzir. E não ficou tão caro. E que mais? Porque você vai ter que traduzir o seu passaporte aqui também, tá? Eles vão exigir a tradução do seu passaporte, a tradução da sua certidão de nascimento ou de casamento, etc., como eu falei no início do vídeo. Então, a tradução na Rússia, em comparação com o Brasil, eu falei, mais ou menos quase 3 vezes a menos. Vamos dizer aí, 2,5 mais barato, né? 2 vezes mais barato. Então, deixa para traduzir aqui e confere também, porque às vezes eu tava toda uma afobada assim com meu marido e a gente não conferia todos os dados assim, ou a gente tava muito, o que a gente fez, gente, tudo assim, correndo mesmo para não ter que cair na próxima lei. E às vezes a gente não lia todos os detalhes, então por isso que teve esse problema de informação na tradução. Colocaram minha data de nascimento errada em um documento do meu passaporte, etc. Não lembro qual foi de casamento, alguma coisa assim. Então, chequem todos os documentos sempre. E é isso, basicamente são esses os documentos. Eu vou deixar todos os links disponíveis, os valores também numa tabelinha de tudo que eu gastei. Se eu esqueci de algo, eu vou acrescentar, como
um PSS Impost Description para vocês lerem. E, enfim, eu desejo sorte para quem for dar entrada na documentação aqui na Rússia. Atualmente, existem novas leis, então, como eu falei, o RVP não está exigindo agora que você fale russo. Então, você vai assinar um termo de que você se identifica com os valores tradicionais da Rússia. Então, nesse primeiro momento, não está exigindo. E entre outras leis que estão surgindo no momento, gente, porque é um período mundial de mudanças de leis de imigração. Então, aproveitem enquanto ainda está fácil, porque depois vai piorando. Não sei se vocês percebem, em todos os países, todas as leis de imigração estão piorando. Então, se facilitou de um lado, aproveita. Se dificultou de outro lado, se prepara, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se ficou também alguma dúvida, pode me perguntar, que eu respondo todo mundo. E se eu puder também acrescentar um vídeo a mais sobre essas dúvidas, eu vou acrescentando dentro desse canal de membros, tá legal? E é isso. Das Vidânia, pacá, pacá. Lembrando também, antes de você sair do Brasil, faça um convênio médico para você usar na Rússia. Aquele que tenha pelo menos 6 meses de duração, tá? Tanto para quem vai vir estudar em alguma universidade, etc., é exigido. Tanto para quem vem morar e ainda não, né, não obteve o RVP durante esse período até chegar ao RVP, você precisa de um convênio médico no território da Rússia. Então, eu também vou deixar o link do que eu contratei, né, nesse período. E ele também não serve somente, por exemplo, na Rússia, ele é em toda a região e ele, inclusive, servia para viagem em si, entendeu? E aí, ok, vencendo ele, você vai estudar na Rússia, em outra região, você pode contratar outro tipo, né? Você estando aqui, você contrata. Mas você só pode usufruir como fala? Da medicina aqui na Rússia se você é morador. Então, tendo o seu RVP, você pode usufruir dentro da região. E se você tiver o VNG, no território da Rússia inteira. Então, a saúde aqui também é pública na Rússia e você pode usar como um cidadão comum. Mas até lá, é bom você ter um convênio, tá bom? Contratar um. Então, não esquece esse detalhe. E é isso.